Bem, diz assim o texto, vamos para a palavra de Deus agora. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus, me ajude, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentava-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Deus, fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Senhor, já podemos sentir a tua presença nesse lugar. Já podemos sentir, Deus, ó Pai, que tu és soberano, Senhor. Ó Pai, Senhor, e que tu quer falar conosco em nome de Jesus. Então usa-me como instrumento nas tuas mãos. Tudo quanto, Senhor, eu disser, que não sejam palavras minhas, mas que nasçam no teu coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Os que creiam digam amém e amém. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Esse texto narra o momento em que Amaleque vem e peleja contra o povo de Israel. Prontamente o líder orienta como seria a batalha. Vira para Josué e diz: Josué, você vai pelejar. Escolha os homens e vai para o campo de batalha. E Josué prontamente fez aquilo que Moisés havia ordenado. Ele escolheu, no versículo 9, escolheu os homens e saiu para a peleja. E aí ele diz assim: amanhã estarei eu em cima do outeiro. Vou subir aquele monte, Josué. Vou levar comigo Arão e Hur. Nós vamos subir. E lá em cima do outeiro, a Bíblia diz que Josué começa a pelejar. Enquanto os braços do homem de Deus estavam estendidos, o povo de Deus prevalecia. Interessante é que Moisés, a Bíblia diz que ele vira e diz assim: olha, eu vou levar comigo, lá na parte final do versículo 9, o bordão de Arão estará na minha mão. E assim a Bíblia diz que aconteceu. Moisés sobe, Josué permanece no vale, e através da oração do homem de Deus, ou da imposição da sua mão, o povo prevalecia na batalha. E à medida que as mãos de Moisés baixavam, o povo perdia a batalha. E eu fico tentando imaginar que Josué sabia que Moisés era o intercessor. E Josué começou a observar que tinha momentos em que o povo vencia e tinha momentos em que o povo perdia. E eu acredito que Josué, lá no campo de batalha, sem poder se comunicar com Moisés, estava no seu coração intercedendo para que os braços de Moisés permanecessem estendidos. Sabe, querido, esse texto narra a posição de Arão e Hur. Esses homens sobem com Moisés e começam também a visualizar aquilo que Josué estava sentindo no campo de batalha. Eles começam a visualizar em cima do outeiro. Eles começam a visualizar porque eles estão comprovando aquilo de perto. Eles estão visualizando o que está acontecendo de perto. Eles observam que as mãos de Moisés eram pesadas, e por mais que Moisés quisesse manter os seus braços estendidos, ele não conseguia. Significa dizer que eles estavam participando de perto daquilo que tinha de mais importante, que era a bênção que vinha do alto, passava por Moisés e abençoava o povo.
Não adiantava ter excelentes guerreiros se não tivesse ali naquele lugar um homem de Deus para estender a sua mão, porque a Bíblia diz que ele era o representante de Deus a respeito daquele povo. Então significava que o anjo do Senhor, ou melhor, Deus, abençoava, e através da vida de Moisés, do seu braço estendido, lá embaixo o povo prevalecia na batalha. Uma das coisas mais difíceis dentro da igreja é introduzir na mente da ovelha que ela precisa estar sendo pastoreada, ela precisa estar sendo guiada, ela precisa estar sendo conduzida. E que primeiro, querido ou querida, a bênção do Senhor, ela vem, sai, e aí vou falar de águas, daquilo que diz Ezequiel 47, que sai do limiar, da parte de baixo do templo, do trono do Senhor Jesus, à destra do Pai. E essa água, ela corre, ela flui, ela desce no altar, ela impacta o anjo da igreja, e através do anjo da igreja ela chega na tua vida. É assim que acontece em nome de Jesus. A posição de Moisés ali era a posição do intercessor, a posição do homem de Deus, porque por mais que Arão e Ur estivessem naquele lugar, Moisés era o canal de bênção. E eu acredito que Arão e Ur começam a olhar um para o outro e diz: rapaz, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não aceito perder essa peleja, eu não aceito perder essa guerra, eu não aceito perder. Nós temos que ver o que a gente pode fazer para manter esse homem de pé descansado. Talvez essa batalha vá durar horas, e nós precisamos manter ele descansado. A primeira coisa que é feita é colocada uma pedra por detrás de Moisés, para que ele pudesse se assentar. Olha, ele estava de pé e de repente ele já pode se reclinar. Ele se reclina e ele se assenta. Já melhorou a sua condição. Mas Arão e Ur continuam percebendo que por mais que Moisés quisesse manter seus braços estendidos, ele não conseguia. A Bíblia não diz que Moisés pediu ajuda a Arão e nem a Ur. A Bíblia não diz que Moisés falou ou clamou pedindo: rapaz, façam alguma coisa. Não, a Bíblia diz que Arão e Ur, eles começam a observar que os braços do homem de Deus eram pesados, que as suas mãos eram pesadas, e eles começam então a preparar uma estratégia para que a vitória pudesse chegar lá embaixo com Josué e todo o povo. A primeira, colocar uma pedra. A segunda, manter os braços do homem de Deus estendidos. Uma andorinha só não faz verão. Pode ser o homem mais abençoado do mundo, mas sozinho não faz nada. Ele precisa de uma equipe. Ele precisa de um apoio. Ele precisa de pessoas que tenham por objetivo que o nome do Senhor seja glorificado. Porque ao vencer aquela batalha, era o nome do Senhor que seria glorificado. Não era Moisés, não era o pastor Alexandre, jamais. E não será um São Ágape, jamais. E às vezes olhamos e ao invés de partirmos para uma estratégia de ajuda, nós simplesmente resolvemos cruzar os nossos braços, ou resolvemos abrir a nossa boca, quando na verdade o momento era tão sério, era tão importante, que não existia ali um tempo para que ficássemos de conversas torpes. Era o tudo ou nada. Cada vez que as mãos de Moisés baixavam, quantas vidas não se perdiam. Cada vez que os braços de Moisés baixavam, quantas vidas não morriam. Eu acredito que Josué, responsável por aquele campo de batalha, estava querendo dizer o seguinte: Moisés,
Ou estava querendo dizer: Senhor, sustenta as mãos de Moisés. E que talvez Deus do alto dissesse assim: olha, Josué, o que eu fiz foi derramar da minha presença. Ele só precisa manter os seus braços dele estendidos e vocês serão vitoriosos. Eu permiti que junto com Moisés subisse Arão e Hur. E em nome de Jesus, querido, eu queria que você pudesse entender e compreender que às vezes nas nossas vidas nós não compreendemos a posição que Deus nos coloca. Nós não entendemos a posição que Ele nos põe. E às vezes tu acha que a tua posição é tão insignificante. Mas entenda bem, se esses homens não estivessem com Josué no campo de batalha contra Amaleque, eles também não venceriam essa batalha. Sozinho Josué não ia vencer. Se Moisés estivesse sozinho em cima do monte, em cima do outeiro, ele também não venceria. O povo lá embaixo não venceria, porque está provado que as mãos do cara eram pesadas e que ele não estava sustentando a sua mão erguida, e que Deus já havia derramado. É como se Deus dissesse assim: eu já fiz o que tinha que fazer. Quando Deus me deu essa visão desse leão, era exatamente dessa maneira. Era em dizer: olha, eu já fiz o que tinha que fazer. E a visão do leão olhando para esses guerreiros era dizer: agora é com vocês. Eu já abri portas, eu já determinei algumas coisas acontecendo. Uma pessoa que virou para mim e declarou: pastor, na minha vida aconteceu dessa maneira. Um dia o senhor falou que as portas se abririam automaticamente, o senhor profetizou. E pastor, quando nós fomos lá para comprar algo que Deus estava nos dando condições de ter, nós fomos em espírito de oração. E quando nós chegamos naquele lugar, a primeira coisa que Deus nos fez olhar é que a porta era automática e se abriu para que eles pudessem entrar. Você vai no shopping, isso acontece com naturalidade. Você vai em alguns locais que isso acontece com naturalidade. Mas o que eu preciso entender e você entender é que aquilo, quando você está focado com a visão espiritual, você vai observar Deus agindo nos mínimos detalhes da tua vida. Você vai observar que Deus, Ele vai fazendo nos mínimos detalhes. Ele vai agindo. E quando eles chegaram, o Senhor nos dá um sinal que Tu está conosco. E quando eles caminharam, porque haviam comentado essa mensagem da porta abrir automaticamente, e aí aquela porta se abre. E prontamente a pessoa que eles estavam aguardando estava do outro lado da porta. E deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que Deus quer de mim e de você é disponibilidade. Porque se as coisas estão feias e algumas pessoas ainda insistem, ao invés de estar na casa de Deus, estar em casa, você está esperando pelo quê? Às vezes você está aguardando por notícias. E eu tenho dito, como diz Malaquias lá no capítulo 4, versículo de número 2, que o local de aguardar por justiça é na janela. Porque você aguarda o sol da justiça. E para aguardar o sol da justiça, se a tua casa estiver toda fechada, você não vai saber se esse sol apareceu. E o Senhor te convida para estar na janela, aguardando o sol da justiça, para que tu possas entender que na casa de Deus é o lugar que Deus te chamou para estar junto com a tua liderança e profetizar, para estar junto com o seu líder e profetizar. Pastor, mas a minha condição são daqueles homens. Ainda que seja a sua condição na posição daqueles homens, se não fosse aqueles homens, Josué não venceria a batalha.
Muitos querem ser Moisés, poucos querem ser os homens que estavam com Josué. Muitos querem ficar em evidência, poucos querem ser aquela menina que a Bíblia diz apenas como uma menina que chega para a esposa cativa, escrava, chega para a esposa de Naamã e diz: olha, lá na minha terra tem um homem de Deus, se o meu Senhor for para lá, com certeza ele iria restaurá-lo. Nós queremos ficar em evidência, quando na verdade nós precisamos estar com o nosso coração e entender que quando Moisés diz: olha, Josué, eu vou subir comigo e vou levar comigo Arão e Hur. Vocês acham que aquilo partiu de Moisés? Aquilo partiu direto do coração de Deus. E ao partir do coração de Deus, Deus vai ali e encaminha para que tudo dê certo. Olha, Moisés, eu sei que os seus braços, as suas mãos são pesadas, mas vou colocar no teu coração o desejo de levar contigo Arão e Hur. Homens, para manter o teu braço estendido. Homens, com o desejo de que através dos teus braços estendidos, a tua mão estendida, com o bordão na mão, lá embaixo, o povo vence essa batalha. A posição para o qual o Senhor te chamou, ninguém pode atrapalhar. Você só precisa estar disponível. Você só precisa se colocar na mão de Deus como instrumento. Só precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disponível para ti. Se tu me mandar ou me enviar para lá, eu irei. Se tu me mandar ou me enviar para lá, eu também irei. Por que que tu continua nessa queda de braço com o Senhor? Será que tu não entendeu que quem tentará contra o braço poderoso do Senhor? E tu insiste nessa queda de braço, e o Senhor dizendo para ti: filha, filho, tu não vê que sou infinitamente mais poderoso do que ti? Será que tu não compreende que o meu desejo, o meu querer vai além do teu? Será que tu não entende o propósito pelo qual eu te chamei? Vocês imaginam, irmãos, no momento em que o texto diz que quando Moisés, versículo 11, levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E aí no 12 vai dizer assim: olha, as mãos de Moisés eram pesadas. Vocês imaginam, vocês, se Arão e Hur olhasse e dissesse o seguinte: as mãos de Moisés, elas realmente são pesadas, Arão. É verdade, Hur. Faz o seguinte: pede para Moisés ali se reclinar, manda ele sentar ali, que eu vou estender a minha mão. Você acha que alguma coisa iria acontecer, irmãos? O Senhor um dia manda chamar os irmãos Arão e Miriam, e vira para Arão e Miriam e diz: olha, com vocês eu falo através de sonhos, de profecias. Em outras palavras, eu falo com vocês, mas com meu servo Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Moisés era o representativo. Arão e Hur não tinham condições
de estar no lugar que Deus colocou para Moisés. Enquanto nós não conseguimos entender isso, irmãos, a nossa vida, porque às vezes a gente se acha melhor que o irmão, ou a gente questiona por que é o irmão e não sou eu, por que é a irmã e não sou eu, porque talvez, querido, querida, a posição para o qual o Senhor te escolheu não foi aquela. Mas pastor, eu estou perdido. Talvez você esteja perdido ou perdida porque você ainda não descobriu a verdadeira posição para o qual o Senhor te chamou. E você está procurando uma posição que não é tua. Você está procurando um espaço que não é teu. Você está procurando estar no lugar daquele. E aí a gente começa numa hora dessa, imagina, se Arão e Ur começa a questionar, começa a dizer, tá vendo aí, rapaz, ele se diz tão homem de Deus, mas olha, os braços dele nem estendido consegue ficar. E aí o Ur do lado, é verdade, tá vendo, porque às vezes, querido, eu não falo com palavras, mas eu penso. Tá vendo, ó, se julga e tal, e o povo perdendo a batalha, porque enquanto eu e você, quando nós questionamos, quem perde é o reino. É o reino que perde, irmãos. Em meio ao meu questionamento, o reino está perdendo, vidas estão se perdendo, vidas eram para adentrar essas portas, e em meio ao meu questionamento elas estão se perdendo. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Aquilo que Jó entendeu lá no 41, se não me engano, a partir do versículo de número 3. Quando ele vai dizer, o Senhor vira para ele e faz um monte de perguntas lá no 38, mas ele não consegue responder. No 38 o Senhor vai dizer, cinge pois os lombos, que eu te perguntarei e tu me farás saber se é que o podes. Aí no 41 ou no 40 versículo 3 vai dizer o seguinte, respondeu Jó ao Senhor. Confere aí, esposa, 40 ou 41? 40, versículo 3, joga aí atrás para mim, por favor. Jó 40, versículo de número 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, põe, versículo número 4. Olha o que ele vai responder. Eis que sou vil, que te responderia eu? Antes ponho a mão sobre a boca. O Senhor começa a perguntar para Jó lá no 38, dizer, Jó, onde estava tu quando eu formei os luminares? Aonde estava tu quando eu botei porta nos mares? Aonde estava tu quando eu formei o universo e sobre ele não botei estacas? Não tem estaca, querido. Aqui esse altar precisa estar debaixo devido à gravidade, precisa apoiar em algum lugar, não flutua. A terra flutua, Deus criou o universo. E o Senhor pergunta, Jó, onde estava tu quando eu formei tudo isso? E aí lá no 40, no versículo de número 3, vai dizer, Jó respondeu ao Senhor. E numa outra versão vai dizer assim, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na boca. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Imagina, Arão e Ur. Rapaz, mas se ele tivesse as mãos mais leves, o povo venceria. Do outro lado, é verdade. Mas olha para ele agora, está cansado. E olha que nem água nós trouxemos. Lá na unção ágape, pelo menos, serve uma boa água geladinha para o pastor. Mas aqui, Moisés, nem água ele tem. Ele está cansado. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Você sabe qual era a posição de Moisés naquela hora? A posição de Moisés é que ele percebeu que através dele, ele era um canal de bênção para aqueles que estavam lá embaixo. E que a sua queda, ou a queda dos seus braços, era sofrimento lá embaixo. Moisés foi levado ao extremo da sua condição física. Moisés foi levado ao extremo na sua mente. Moisés foi levado ao extremo. Pastor, o que o senhor quer falar com isso?
que às vezes, querido, estar na posição de Moisés é muito mais difícil do que vocês imaginam. É muito mais complicado do que vocês imaginam. Dá uma impressão que é simplesmente chegar aqui, ministrar uma mensagem, cantar louvores com tenda, voltar para casa e a noite está aqui de volta. É muito mais que isso, querido. Sabe por quê? Existem vidas que estão sendo e hão de ser cobradas de nós, líderes, no momento certo. E eu vou te dizer mais: por uma vida eu posso ficar fora do reino. Tamanho é o teu valor para o teu Deus. Tamanho é o teu valor para o teu Senhor. E por causa da tua vida eu posso ficar fora. Porque um dia Deus pode vir e falar assim: você não cuidou, você não tratou, você não fez da maneira que eu havia mandado você fazer. E através de uma vida eu posso ser destituído. Mas eu quero te fazer entender que o meu Deus e o teu é muito mais forte, é muito mais poderoso do que você possa imaginar. O Senhor, quando diz para Moisés, e eu acredito dessa maneira, de que o Espírito vai dizer para Moisés: Moisés, não vá só, leve contigo Arão e Hur. Eu não sei quantos estão disponíveis para ser Arão e Hur nesse ministério, querido. Eu não sei quantos estão disponíveis para estar com Josué no campo de batalha. Porque enquanto eu estou aqui ministrando, vocês que são líderes de plantão estão na posição de Josué. Porque vocês precisam comandar para que tudo em volta do culto transcorra na perfeita paz. E aí não é só simplesmente um saber lidar com pessoas, nem saber colocar alguém para oferta. É muito mais que isso. É poder estar intercedendo, buscando e dizendo: Senhor, no meu plantão, meu Pai, Senhor, tudo tem que correr bem, meu Deus. Senhor, traga pessoas, traga visitantes. Senhor, acampa teus anjos lá fora. Senhor, cuida dos carros que estão lá. Irmãos, todas as posições dentro da casa de Deus são extremamente importantes. Sejam elas remuneradas ou não. Arão e Hur puseram por debaixo dele uma pedra. Descansa sobre essa pedra, Moisés. Vamos aí falar um pouquinho de exegese. Quando te manda descansar sobre a pedra, te manda descansar sobre Cristo. Descansa. Vai. Reclina. E Moisés se assenta. E agora? Agora nós vamos entrar cada um de um lado e vamos fazer com que o teu braço permaneça estendido até o pôr do sol. Quer servir a Deus só durante um período? Quer servir a Deus só durante um instante? Não dá mais para prosseguir na mensagem. Você só quer um flerte? Ou será que você está entendendo que pôr do sol é esse? Pastor, significa que a batalha só foi vencida quando raiou um novo dia. Exato. A hermenêutica é essa, sem tirar nem pôr. Mas se eu me aprofundar, se eu for mais profundo, eu vou entender de que o pôr do sol é até Cristo voltar. Voltar como pastor, ou voltar para mim, ou voltar para arrebatar a igreja. Eu já declarei aqui que nós às vezes estamos muito preocupados com o homem da iniquidade, se já nasceu ou não nasceu.
Ontem até conversávamos sobre isso, sobre um calendário que dá mais ou menos uma margem, aproximadamente, quando Cristo há de voltar, isso pelo calendário judaico, algumas coisas precisam se cumprir e tal. Uma coisa eu sei, eu preciso estar pronto para o Senhor hoje, porque pode ser que Ele volte para mim, para você hoje. E se voltar para a igreja hoje, arrebatar a sua igreja, eu também preciso estar pronto, porque eu não quero ficar, irmãos. Eu acredito que você também não. Até o pôr do sol, até Cristo voltar. E até lá, eu vou entender a minha posição. Eu vou compreender que ela pode ser simples, mas através dessa simplicidade pode fazer com que você veja Jesus de perto. Muitos serão salvos, mas verão o Senhor de longe. Outros vão poder servir. Talvez eu, como pastor, por estar mais passivo a erros e a falhas, de talvez não cuidar das ovelhas da forma que deveria, pode ser que eu esteja lá atrás. Mas eu quero dizer para você que não impede de você estar lá na frente. E talvez a tua posição foi muito mais bonita que a minha, porque a minha posição foi estender os meus braços, mas a tua foi incansável. A tua posição foi brilhante. A tua posição foi de homem de Deus, de mulher de Deus. A tua posição foi de manter os braços do homem de Deus. Eu louvo a Deus pelos trabalhadores aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus pelas nossas missionárias. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores, de uma forma em geral. Pastor Jailton, incansável. Pastor Fábio, no que coloca a sua mão, a coisa flui. Sabe, os nossos pastores, pastor Leonardo chegando agora, sabe, missionários, Cristiane, eu virei para Cristiane e falei: Cristiane, há quanto tempo tu já está à frente das mulheres? E ela falou: pastor, mais ou menos. Aí me falou o tempo, achou ela que eu ia dizer: eu vou te substituir, mas eu disse para ela: então, querida, se prepara, porque Deus está mandando eu ficar mais tempo à frente dessas mulheres, porque tu tem sido uma bênção no meu ministério. Sabe, queridos, em nome de Jesus, eu já falei isso, declarei isso junto com a pastora. Pode ser, e olha que N coisas Deus tem me surpreendido nesse lugar, mas pode ser que algumas coisas que eu mais desejo, que eu mais anseio, não aconteçam. Mas na tua vida, em nome de Jesus, essas coisas irão acontecer, porque você tem sido instrumento de Deus, para poder muitas das vezes manter o braço do homem de Deus estendido, para poder muitas das vezes entender que quando vocês levitas estão no altar, vocês estão mantendo o braço do homem de Deus estendido. Quando você, trabalhador, está aí na tua função dignamente, você está mantendo as mãos do homem de Deus estendido. A coisa mais simples na casa de Deus, isso requer para mim e para você uma palavra chamada galardão, que pode ser trocada por uma outra chamada recompensa. Tudo que tu faz para o teu Deus, um dia virá uma recompensa a teu favor, queridão. Pode ser que essa recompensa não seja aqui na terra, mas Deus vai te mostrar que valores maiores e melhores Ele possui no céu para ti. Permaneça. Olha nos olhos do teu irmão aí do teu lado e diz para ele ou para ela, e diz assim: permaneça. Haja o que houver, permaneça. Permaneça. Semana que vem eu vou dar continuidade. Eu vou falar sobre a bandeira. Mas hoje o Senhor hoje vira para você
para mim e diz: filha, os meus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir. Com todas as cabeças curvadas, se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você, se eu pudesse imaginar o que iria ver face a face com você, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar. Queria convidar o Tenda. Nos teus braços vou cair, Rodrigo na bateria. mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Fala com Deus aí no teu lugar. Fala com o Senhor aí no teu lugar. Se eu pudesse imaginar o dia em que eu chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar prostrado aos seus pés e te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou lançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei que em tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar,
O culto que teve ontem no Ministério de Louvor aqui, com os louvores, o Ministério de Louvor das outras igrejas. E falei com ele que eu sempre escutava um pastor falar e pronunciar algo, e que eu tentava entender o que era aquilo. E ele dizia, enquanto pregava, ele dizia assim: olha, se eu pudesse, eu rasgava a minha alma. E ele fazia esse gesto de rasgar, né? Eu acredito que somos tricotomos, compostos de corpo, alma e espírito. E ele queria dizer: olha, se eu pudesse, eu rasgava todo o meu entendimento, a minha alma. Se eu pudesse, eu rasgava a minha alma. E eu demorei anos para entender aquilo. Eu só fui entender um dia que eu fui pastor. E que às vezes Deus fala conosco numa profundidade tão grande, que se eu pudesse, eu rasgava a minha alma, para tentar te fazer entender que hoje os ouvidos do Senhor, que não estão tapados, eles só precisam ouvir de ti. O tema dessa mensagem: Senhor, eu estou disponível para ti.